Nesse final de semana acontecem as eleições aqui no Brasil para prefeitos e vereadores. E há alguns dias nós já temos acompanhado também as eleições americanas. Infelizmente sabemos que muita coisa que é prometida não será cumprida e muitas coisas que são feitas ou afirmadas no período de campanha na verdade não passam de tramas políticas. Como estamos estudando o primeiro livro de Reis, propositalmente eu pulei uma parte da história durante as meditações dessa semana para abordar o tema hoje. Eu pulei a parte da trama de Adonias para ficar com o reino do seu pai Davi. Isso está em 1 Reis, capítulo 1. Embora não conste na Bíblia, era do conhecimento das pessoas que Davi havia prometido a Batseba que o seu filho Salomão o sucederia no trono. No entanto, Adonias, um dos filhos mais velhos de Davi, com muita astúcia, começa uma trama, um jogo político para ficar com o reinado. Vejam, Adonias fez acordo com Joabe. Joabe era o comandante do exército de Davi. E com o sacerdote Abiatar. E eles o seguiram e apoiaram. Vejam aí a tramóia política. Ele conseguiu o apoio do comandante do exército, famoso em Israel, Joabe, e de um sacerdote, também proeminente, Abiatar. Portanto, ele tinha o apoio do exército e também da parte religiosa, que era fundamental em Israel. Muito esperto. Uma estratégia, convenhamos, usada até hoje por políticos de diferentes partes do mundo. Mas a estratégia continua. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Esses 50 homens iam na frente fazendo propaganda, reunindo a galera e exaltando a figura pública de Adonias, lhe dando prestígio. Hoje seria aquele monte de gente pago para fazer passeata para um candidato, aplaudir, fazer barulho. Enfim, vejam que a estratégia usada hoje não é nada atual, já foi usada lá no Antigo Testamento e Adonias não havia sido o primeiro que tinha usado essa estratégia, então a estratégia é bem velha. Fora isso, Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos e convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei. Olha aí outra estratégia, até hoje usada, ganhar pela barriga. Faz uma festa, se autopromove, já deixa o pessoal de rabo preso, os conselheiros do rei, pessoal da alta sociedade, os formadores de opinião. Ele já estava assumindo a liderança e se portando como o sucessor de Davi. Mas, é claro, os que se opunham a ele, esses ele não convidou. Não convidou o profeta Natã. Vamos lembrar, Natã foi o profeta enviado por Deus para falar com Davi, quando ele cometeu o adultério com Batseba. Então, Natã ele não convidou, nem Benaia, que era o capitão da guarda de Davi, nem o seu irmão Salomão, que ele sabia que devia ser o sucessor do trono. Na verdade, ele não convidou mais gente. O versículo 8 traz mais pessoas que estavam vendo a tramóia. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia,
o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Ou seja, ele tinha conseguido com a trama política e talvez até corruptamente o apoio de Joabe, o comandante do exército. Joabe já tinha a ficha suja com Davi por outras várias pisadas na bola anteriores, que a gente lê em 1º e 2º Samuel. E tinha também o apoio do sacerdote Abiatar, que também já tinha no passado mudado de lado. Antes ele estava do lado de Saul, mas quando Davi começou a ascender, ele já pulou para o lado de Davi. Ou seja, Adonias conseguiu comprar ou manipular as coisas de um jeito que Joabe e Abiatar estavam do lado dele. Assim como os conselheiros de Davi, talvez uma espécie de Câmara ou Senado de hoje, que flutua ao sabor das circunstâncias que mais lhes favorecem. Então o texto mostra um jogo político sujo, muito semelhante ao que vemos no Brasil, mas não só no Brasil. Engana-se quem pensa que isso acontece aqui por ser um país menos desenvolvido. Talvez aconteça até num grau um pouquinho maior, mas isso acontece também nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália. Vira e mexe a gente vê políticos de países de primeiro mundo sendo pegos na mentira, na corrupção, e vemos suas tramóias sendo expostas. Contudo, o texto também nos dá um sopro de esperança. Porque por mais que a corrupção seja uma praga maléfica que se dissemina nos países e no meio político, nem todos estão corrompidos. E Deus pode agir, pode causar mudança através dos poucos justos que existem. Nem todos se deixaram corromper. O sacerdote Zadok, Benaia, chefe da guarda de Davi, o profeta Natã, portanto, fora pessoas da guarda e do exército, temos aqui também um sacerdote e um profeta lutando pela verdade, lutando pelo justo. Zadok e Natã. O poder religioso atuando para fazer frente ao mal. Isso é imprescindível até hoje. Precisamos ter mais religiosos agindo e influenciando as decisões políticas. Além deles, Simei e Rei, que eram 2 oficiais que posteriormente se tornam governadores no reinado de Salomão. Além deles, a guarda especial de Davi. Esses não deram apoio a Adonias. Pelo contrário, eles foram até Davi e lutaram pela justiça e conseguiram reverter o mal. Davi empossou Salomão e todo aquele pessoal que tinha se metido nessa tramóia ficou tremendo de medo. Adonias foi se esconder no altar de Deus, suplicando por piedade. Ou seja, Deus mudou o jogo através dos justos. Deus mudou as circunstâncias através da ação daqueles justos. Portanto, às vezes se generaliza e coloca todos os políticos num saco só e não vemos saída. Alguns chegam a dizer, tem que colocar uma bomba no Congresso Nacional, Senado e Supremo para explodir todos esses maus de uma só vez e exterminar a maldade. Eu até entendo essa revolta, mas nem todos são corruptos. Com certeza há alguns ali que não se deixaram corromper, estão lutando pelo bem
E de qualquer forma, há muitas pessoas nesse país que ainda não foram corrompidas. E através delas, Deus pode agir e pode mudar o curso da história. E eu vejo que Deus já fez diversas intervenções no Brasil, com o Mensalão, o Petrolão e muitas outras descobertas e operações que desmantelaram tramóias gigantescas no nosso país. E de uma forma muito especial, Deus interveio com a Lava Jato, que parecia algo impossível de acontecer no meio de todo o nosso sistema corrupto que tínhamos. Mas Deus levantou pessoas que aguentaram o rojão. E Deus abençoou para que as investigações continuassem. Eu não vejo isso acontecendo, meus irmãos, sem Deus pondo a mão. E eu lembro muito bem que antes disso acontecer, a Lava Jato começou em 2014. Antes disso acontecer, as igrejas evangélicas do Brasil convocaram todos os evangélicos brasileiros a jejuar e orar pela nação. Eu ainda estava em Arapoti naquela época. Saí de Arapoti em 2013. Lá eu fazia parte da ordem de pastores evangélicos da cidade. E volta e meia até hoje, colegas meus, pastores de várias igrejas daquele conselho lá de Arapoti, curtem e compartilham as minhas mensagens no Facebook. E eles certamente vão lembrar do que eu estou falando. As igrejas do Brasil inteiro foram convocadas a jejuar e orar pelo Brasil. Isso foi por volta de 2012, 2013. E em 2014 começou a Lava Jato. Eu vivi isso. Eu vi isso acontecer. E não tenho a menor dúvida de que a Lava Jato foi resposta divina à oração dos cristãos brasileiros. Portanto, cumpre-se aí o versículo de Tiago 5,16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Se a oração de um justo é poderosa e eficaz, nós tínhamos um Brasil orando pela nação. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Termino dizendo, olhar para a maldade humana nos faz perder as esperanças. Olhar para essas tramóias políticas, para toda essa sujeira e toda essa corrupção da política nos desgosta e enoja. Mas nós temos duas armas para combater. Uma delas é o voto, que não é uma arma religiosa, é um direito de cidadania. Como cristãos, precisamos exercer esse direito. Nós fazemos parte dos justos de hoje, que precisam interceder e lutar pelo que é certo. O voto é uma forma de luta e de intercessão pelo país. Quando os bons se calam, os maus prosperam. Ou, como diz Provérbios 29:2, quando os honestos governam, o povo se alegra. Mas quando os maus dominam, o povo reclama. Votando, podemos derrubar os maus. Por que ficar pedindo por um milagre de Deus, se Deus pode usar as armas que já temos para fazer uma limpa nos maus? Nós somos os Zadok, Natã, Benaia, Simei e Rei de hoje. E podemos lutar por um governo mais justo e melhor, votando. E a segunda arma é a oração. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros, diz Paulo a Timóteo 2, 1 e 2. Jeremias, no capítulo 29, versículo 7, também tem um texto belíssimo. Busquem a prosperidade da cidade
e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Eu coloquei esse último versículo para terminar a mensagem de hoje, porque eu vejo nele as duas frentes necessárias. Uma delas é orar e interceder pelo nosso país e pelos seus governantes. Pedir que Deus abençoe os bons governantes e os fortaleça. E pedir que Deus haja no curso da nossa história e levante pessoas que lutem pelo bem da nossa cidade, estado e nação. Por outro lado, o texto diz: busquem a prosperidade. Também diz respeito a nós fazermos a nossa parte, o que estiver ao nosso alcance para a prosperidade e para o bem da nossa cidade, estado e nação. Que Deus nos ilumine e ilumine a todas as pessoas, ilumine as nossas eleições. Amém. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus é céu sagrado,